Fala aí, pescador! Hoje iremos dar dicas importantes de como você escolher sua isca artificial baseado no conhecimento da visão do peixe, do espectro de profundidade em que o peixe enxerga. Sabemos que a visão do peixe é muito inferior, extremamente inferior em relação à visão humana. Enquanto os seres humanos enxergam em um espectro de ondas de 400 nanômetros a 700 nanômetros, os peixes vai estar em um intervalo aí de 550 a 650 a 600 nanômetros no máximo. Ondas curtas, 400 nanômetros, elas estão próximas do ultravioletas. Ultravioleta são poucas espécies que enxergam. A raça humana não enxerga, apesar que tem algumas espécies como a carpa que enxerga o ultravioleta. E acima do ultravioleta começa logo o roxo, o lilás, que são ondas curtas. Ondas grandes, como o vermelho, que está lá nos 700 nanômetros, está perto do infravermelho. As ondas grandes, elas têm dificuldade de penetração na água, ou seja, ondas como o vermelho e o laranja, eles não vão fundo. Isso quer dizer que, à medida que ela começa a afundar, ela, por ser onda grande, ela vai dispersar a sua visibilidade, ela vai ser absorvida pelas matérias em suspensão que estão na água. As ondas curtas tendem a ir a mais profundo, ser profundo. E baseado nisso, vamos entender o porquê que muitas das vezes você pesca com uma cor de isca e acha que aquela isca não pega. É porque muitas das vezes você está utilizando a cor errada para a determinada profundidade. A dica vai ser o seguinte: você entender que, como os peixes têm uma visão entre 500 e 600 nanômetros, entender que a eficiência da visão do peixe está nessa faixa. Lembrando que dos sentidos é o mais fraco do peixe, porque o peixe ele tem um olfato melhor e tem uma audição melhor do que a visão. Então, entender que dentro da visão ele está entre 500 e 600 nanômetros, e quais são as cores que está entre 500 e 600 nanômetros? Amarelo e verde. Então, é raro o pescador que não tenha uma isca verde ou amarelo em sua caixa de isca e que funcione. A dica é o seguinte: para pescaria de superfície, utilize as cores alaranjado e vermelho. Elas terão visão. Se você vai para a pescaria de 2 metros em diante, que está na faixa de isca de meia água, até 2 metros, aí, de 1 metro a 2 metros, são a maioria das iscas funcionam bem nessas cores. Utilize cores entre o amarelo e o verde. Amarelo e verde. E para pescaria profundas, você utiliza, não tem uma cor aqui, deixa eu ver se eu acho. Você vai utilizar as cores azulada. Você vai ver que pescaria no mar, as cores roxa, azul irão funcionar. Por que irão funcionar? Porque são cores de ondas curtas que vão a profundo. Então os peixes que enxergam essas cores, que está dentro das espécies aí do robalo, ele vai conseguir enxergar o roxo, o azul, vão funcionar muito mais do que as cores vermelhas
que a determinada profundidade, o vermelho a 10 metros de profundidade, o peixe enxerga preto ou cinza. Então, entender que para cada perfil de água, as cores têm a sua faixa de cor que funciona. Entender que cada peixe tem o seu espectro de onda que ele consegue enxergar, vai proporcionar ao pescador melhor probabilidade de captura. Não é uma certeza, mas quando você direciona isca de superfície para cores de ondas grandes que estão entre o amarelo e entre o laranja e o vermelho, elas irão funcionar. Não quer dizer que as iscas de ondas curtas não vai funcionar na superfície, não vão. Eu só quero alertar que essas duas cores de isca, elas vão ter uma eficiência maior em superfície do que em profundidade. As cores verde e amarela clara, elas vão ter uma eficiência maior para a isca de meia água e superfície, porque o verde não vai chegar, o verde e o amarelo não vão chegar a grandes profundidades. E para grandes profundidades, as cores que vão funcionar é o roxo e o azul. Fica aí mais uma dica da loja Robalo, aonde você vai entender a que faixa, a que perfil de água as cores funcionam bem. Lembrando que cores não é o forte para os peixes. Então não se apegue muito a detalhes de isca, porque esses detalhes que enxergamos aqui, a luz solar, a visão humana, o peixe não enxerga. O peixe, você se prenda ao perfil de água e as cores que funcionam para cada perfil. Ou seja, o mais interessante é lembrar que ondas grandes não vão funcionar lá no fundo. O peixe vai enxergar com uma cor acinzentada, escura, pela ausência de cor ali. Tá ok? Essa é mais uma dica da loja Robalo. Deixa a sua sugestão, deixa a sua dica em nosso perfil no YouTube aí, entendeu? Porque estaremos sempre respondendo.